liberado. Foi lá comprar. Tá de volta o homem. Titularíssimo amanhã. Contra o São Paulo pra você? Você que é torcedor de São Paulo, inclusive, deve Mas estar ele preocupado. tem que ser, né, HG? Ele tem que ser, sabe por quê? Você acha que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou um negócio comigo ali fora antes do programa, que eu fiquei com isso na cabeça, eu vou perguntar ao Thiago. Você tinha alguma informação de que já era para ele ter sido liberado há algum tempo, mas o clube esperou exatamente para esse momento, para não correr nenhum risco? Sim. Ah, então você tinha informação, né, danada? Então aquela que eu recebi que ele voltaria na terça passada tinha fundamento, mas não voltou porque os caras queriam segurar para garantir. Pra não correr risco dele ter qualquer tipo de recaída. Mas, ô Everton, ele precisa ser titular, né? Até porque hoje eu não consigo imaginar outra coisa que não seja um super-herói, de fato, a salvar o Milito. A salvar o futebolzinho horroroso que o Atlético tem jogado. Você samba de uma nota só, Thiago. Não, Mas eu, todo o dia jogo do é Atlético, isso, cara, peraí, todo isso que eu não tô dia. entendendo, peraí. Sou eu que sou um samba de uma nota só ou o jogo do Atlético é samba de uma nota só? Tudo é Acho só que os dois. isso. Aliás, tomara que amanhã ele, o maior treinador vivo da história do futebol argentino, tenha entendido que não dá pra jogar mais do jeito que ele tá jogando, né? Tem entendido, peraí, deixa eu ver aqui. Eu não posso entrar com 3 zagueiros, eu não posso fazer essa saída de 3, eu vou mudar um pouquinho, eu vou fazer esse time jogar diferente, eu vou colocar lateral na lateral, zagueiro na zaga. Porque eu, sinceramente, espero que o Atlético amanhã jogue com cada jogador que é da posição na sua função. Por exemplo, é meio louco que eu vou falar, né? O Rubens é considerado um lateral pela gestão. Ele gosta de jogar na meia, mas ele é considerado um lateral. O Milito considera ele zagueiro pela esquerda. O Sarabia é lateral direito. O Milito considera ele ou zagueiro pela direita ou ponta direita, nunca um lateral direito. O Batalha é volante. O Milito considera ele um zagueiro. Isso porque o Atlético contratou nessa janela 2 zagueiros. O Lianco e o Júnior Alonso. O Lianco não joga para que ele tenha o Batalha como zagueiro. Então, eu, Thiago, faria o básico e simples para o jogo de amanhã e colocaria... O que seria o básico e simples? HG, eu gosto muito. E com esse elenco do Atlético, eu acho que ele deveria, sim, adaptar a esse elenco um 4-3-3. E aí eu vou te falar como Teve uma faria um informação 4-3-3. de que ele treinou no 4-3-3 Não ontem? vi. Não vi. Você não tem essa informação? Não. Pois é, eu recebi hoje pela manhã de uma pessoa. Sabe assim, quando a pessoa te pergunta afirmando? Treinou no 4-3-3, né? Eu falei, não tem a informação. Eu falei, parece que sim. Então, e é uma fonte boa. E aí eu, Thiago, entraria assim, Sarabia, simples, básico, óbvio. Todo mundo sabe, menos o treinador, que é louco. Sarabia, Lianco, Alonso, Arana. Fausto Vera não pode, felizmente o Fausto Vera não pode, senão ele arrumava um jeito de botar o Fausto Vera nesse Otávio time. Batalha? Otávio Batalha, ou Otávio e Alan Franco, Bernard, não, mentira. Otávio, Batalha, isso, Bernard, Scarpa, Paulinho, Hulk. Cara, faz o básico, faz o simples. Por favor, Milito. Não sou só eu pedindo. Torcedor atleticano, depois das últimas zagadas que você fez no time, ele tem pedido, faz o básico, faz o simples. Bota jogador que joga na função, naquela função. Não inventa. Hoje o Scarpa é o melhor do time, vou botar na lateral esquerda. Hoje quem tá Rubens jogando zagueiro. muito, quem tá jogando muito Rubens é o Rubens. zagueiro. Vou jogar, minha zaga vai ser Rubens e Júnior Alonso. De ponta, Sarabia de ponta. Sarabia de ponta. Bruno Fux de ponta esquerda. Sério, louco. Cara, assim, e aí, cara, eu admito, eu perdi o respeito e a admiração que eu tinha pelo Milito. Mas o respeito também. Perdi, cara, completamente. Eu não consigo ter o mínimo de respeito por um cara que não respeita os jogadores. Não respeita o que os caras sabem fazer de melhor. Isso é muito forte o que você falou. Não, hein? mas eu tô desde sábado. Eu aderi à campanha fora. Pra mim, não há isso, nada que Thiago? ele faça que me faça mudar de ideia. Não, mas aliás, como é que existe. eu acho curioso, Valor, esse perfil do Thiago é um perfil que precisa ser estudado. Porque, vamos lá, Psiquiatra. Né? você olha para tudo aquilo que você vê aí pelo Brasil, de treinadores que são mantidos, independentemente da onda de turbulência. Aí o treinador é mantido, e aí ele vai, volta, oscila e tal, um trabalho, e aí o torcedor perde a cabeça, a direção banca e tal, aí o Thiago chega aqui grandão, fala, é isso aí, direção tem que bancar e tal. Aí, quando o Atlético oscila, ele quer a cabeça do treinador, Valu. Como é que nós vamos entender um homem desse, Valu? Cara, o trabalho do Milito é muito ruim no Campeonato Brasileiro, né? Vamos lembrar que nas Copas,
até aqui é onde o trabalho funciona. Ah, e se o Si não joga, né? Como diria o saudoso Willy Gonza. O Si, por enquanto, a gente tem que tratar do Atlético nas Copas. O Atlético está em quartas de final de Libertadores e de Copa do Brasil, onde o Milito tem conseguido conduzir. A questão que eu acho curioso, assim, o problema sempre está em alguma coisa adiante, nunca na questão em si. O Atlético precisa de jogar melhor, ponto. O Milito, é porque estava sem o Hulk, são os desfalques, é o gramado. Aqui o Thiago já falou determinada parte do momento. O Scarpa está na direita. Em um momento ele bateu tanto nessa tecla aqui que o Scarpa está na direita e o time não está rendendo. E aí, é claro, tem responsabilidade do técnico, mas e os jogadores? Eles estão entregando o máximo a ponto. É só o sistema que está atrapalhando os jogadores? Valeu. Então, se entrar com esse jeito que o Thiago disse amanhã, vai dar tudo certo? Vai voltar a jogar bem? Então, eu acho tá que não, muito mais. Não treina isso. Tá muito mais. Então, você quer que ele mas faça, você está não pedindo treina. uma coisa diferente do que ele treina, então. Muito coerente da sua parte. Não, porque então, o que ele treina o tá problema certo. nunca está na questão em si. Sempre está em algo Mas adiante. o que ele treina É o tá dando gramado, certo, são os desfalques. Cara, o Atlético precisa, e aí em termos de Copa, acho que tudo que o Milito, eu já disse, ele precisava de dar passos atrás na questão, às vezes, a gente já falou, jogos contra o Corinthians e o Red Bull Bragantino. Mas, curiosamente, jogos em que o Atlético teve um jogador a menos. Eu acho, Thiago, que o Milito, às vezes, precisava, sim, de tirar essa coisa de querer ser o time que pressiona o tempo inteiro, mas mantendo a mesma estrutura dele. Ponto. Como ele já fez. Mas não tem necessidade de manter essa mesma estrutura, cara, tá dando errado. Ele já fez assim. O Atlético não consegue se Mas desensinar não nas foi com essa marcações. estrutura que deu certo quando ele chegou? Foi, mas hoje ela não dá certo. Mas por que deu certo lá atrás? Você não acha que tem pouco... Aliás, tem um pouco não. Você não acha que tem muito do empenho dos jogadores? Porque é o seguinte, esse sistema que ele joga depende muito dos jogadores perderem a bola e pressionarem o adversário. Isso tem acontecido? Não, não tem. Não, mas ele permite. Você está vendo que isso muitos aconteça, jogadores olhando, marcando com os olhos, indo com o pé frouxo em dividida, duelo individual perdendo todos, e aí, desculpa. Para mim, isso não é culpa do Milito. Agora, ele inventar, meter o Sarabia de ponta, o Rubens de zagueiro, isso é um problema. Agora, eu, sinceramente, continuo dizendo que, para mim, a culpa não é só do Milito. Exatamente. Porque é o seguinte, a participação dos jogadores num sistema em que os jogadores perdem a bola e pressionam, e quando perde a bola, se não consegue tomar a bola, faz a falta, mata a jogada. Então, isso é o que faziam quando ele chegou. Por que deixaram de fazer? Então, eu acho que fica complicado de colocar só na conta dele, só na conta do Milito. Entendeu? Eu não vou falar mais disso aqui, sobre a questão do Hulk e a volta do senhor Givanildo, Gui. Essa, obviamente, qualquer pessoa que chegar pra você e falar, não, mas é porque o Hulk ele entrega, pode mandar internar, manda pro hospício, não sei. Mas o Hulk, isso é fato. O Hulk ele decidiu vários jogos nas costas nesse ano. O Hulk ele fez milagre nesse time do Atlético, foi um verdadeiro super-herói, de fato. Agora, eu entendo que todo mundo aqui pontuou sobre o Gabriel Milito. Eu concordo com o Thiago quando ele critica o Milito, mas eu discordo quando ele critica só o Milito. E eu também discordo que a culpa também é só do Milito ou só dos jogadores. E eu discordo que tem que demitir também. Se for demitir o Milito, a gente tem que ser justo. Demite o Milito, demite o Vitor e demite o Siga. O Siga não, né? Quem gerencia o Siga. Manda toda a estrutura de futebol embora. Porque quando o Milito chega, eu lembro que teve até uma análise, uns dados lá que falavam que o Milito tinha compatibilidade de 94% com o futebol que o Siga julgava como importante para o Atlético. Enfim, no início deu certo, hoje não dá certo mais. Ontem eu fiz até um conteúdo lá no Instagram, no meu Twitter. Você me segue? Não segue, né? Tá vendo? É isso. É Guilherme Alves, né? Pois é, não me segue, é isso, é complicado. E aí eu detalhei o que tá dando certo, o que não tá dando, o que parou de dar certo, na verdade. 4 minutos de vídeo, bicho. Nossa. Que tem conteúdo realmente que você realmente precisa fazer mais coisa, né? Eu sou da geração Z, irmão. 15 segundos eu já tô passando. Não, mas ele exagerou, não foi 4 minutos, não. Mas enfim, o Sarabia ele nunca jogou como zagueiro. Nunca. Ele jogava como o terceiro homem de construção. Quando o Atlético estava postado defensivamente, ele jogava como lateral. O Scarpa cobria o meio, o Arana descia para fazer a lateral esquerda e os dois zagueiros ficavam postados. Só que eu vou lembrar também que naquela mesma análise do Siga, estava lá que precisava de construção com 3 homens, construção de zagueiros construtores. O Milito está fazendo o que ele prometeu fazer e que o Siga achou interessante.
Por que não tá dando certo? Perde pressiona que o Atlético tinha, que era muito forte, não existe mais. Desde que Bernard e desde que Bernard e Fausto Vera entraram nesse time, o Atlético perdeu a coordenação para pressionar o portador da bola, perdeu o perde-pressiona que ele tinha, perdeu a recomposição do Atlético hoje, ela é completamente lenta, completamente displicente, então é óbvio que não vai dar certo. Quando você tem um esquema com 3 jogadores na fase de construção, você precisa de uma recomposição muito rápida. Tem um lance no jogo contra o Fluminense no segundo tempo que a gente vê o Arana andando de um lado e o Alisson andando do outro. E aí o Everson faz um milagre. Era para ser o segundo gol. Então assim, tem culpa do Milito? Tem. Para mim ele é de fato o maior culpado. Mas eu coloco 50% do Milito, eu coloco 25% nos jogadores e 25% no Siga e na diretoria. É muito fácil a gente chegar aqui e culpar só o técnico quando a gente tem que enxergar que os problemas eles são maiores. Sabe quantos técnicos o Atlético teve nos últimos 10 anos? 22. É uma demissão a cada 6 meses. Tem 22 técnicos que não prestam no futebol brasileiro? Pera aí, gente. Tem você conhece, tem um amigo meu, boa parte até tem, mesmo, até tem, mas... Esses 22 tem uma boa parte. Mas são todos? Popó, tem um amigo meu, torcedor do Cruzeiro, fanático, que falou comigo assim um dia desse. Tô doido pro Galo demitir o Milito. Eu falei, mas por quê? Você quer ver a desgraça do Galo? Ele falou, não. Porque sou doido pra ver ele no Cruzeiro. Eu falei, sério? Juro. Você sabe quem eu tô falando? Sim. É verdade ou não é? É verdade. Mas é só pra dizer, o Everton, que o Hulk, ao mesmo tempo que ele é a solução de muitos dos problemas do Atlético, né? Principalmente a questão de gol, que de fato é o que vai fazer alguma diferença nesse momento do Atlético. O Hulk, ele ajuda o Paulinho não vai ter que mais ir à coletiva reclamando, que é a zona mista reclamando que ele está tendo que voltar para criar jogo, porque o Hulk já faz meio que essa função. O Hulk é um problema, é uma solução para o Bernard, que vai ter com quem ter uma qualidade para trocar a bola, para poder fazer essa movimentação, essa triangulação. Então, assim, a figura do Hulk dentro desse Atlético é muito importante, isso é inquestionável. E aí, a presença do Hulk, ela até potencializa os acertos e as críticas que são direcionadas ao Milito. Porque com o Hulk em campo, a tendência natural é que as coisas deem mais certo, né? Com o Hulk em campo, pelo menos se espera que o time jogue melhor, que o time tenha mais ações ofensivas mais incisivas, que o gol esteja mais perto de acontecer. E aí você pode, de fato, enxergar com mais clareza onde está o erro, se é de fato os jogadores que não estão conseguindo acompanhar, se é o Milito que não está conseguindo fazer o Hulk jogar e ser essa estrela, a prioridade do time. Porque, assim, o Hulk eu duvido muito que entre em campo com falta de vontade, com falta de garra. Esse eu meio que boto a minha mão no fogo por ele. Eu vou prestar muita atenção no jogo de amanhã contra o São Paulo sobre essa questão de postura do time dentro de campo. Eu não admito o jogador com mão na cintura andando dentro de campo. Começa hoje as quartas de finais da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo nessa Copa do Brasil nas quartas de finais, né? E a equipe tem aí uma importante missão nessa partida, né? Voltar a apresentar um bom futebol e largar na frente, né? Dessa fase mata-mata. Depois, no dia 12/9, as equipes vão se enfrentar na Arena MRV. Então o Atlético precisa conseguir um bom resultado nessa primeira partida para decidir em casa a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O Galo que depois terá também nas quartas de finais contra o Fluminense na Libertadores. Então o Galo precisa apresentar novamente um ótimo futebol e Gustavo Scarpa, numa entrevista, disse que acredita no clube. Ele disse que, pelo que ele tem visto dentro do clube, o Galo tem chances de disputar pelas duas frentes da Copa do Brasil e da Libertadores e ainda conquistar uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, torcedor. Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aquele like aí também.